Eu fui casada por 10 anos com o Heitor. Eu não vou ser hipócrita aqui, eu não vou mentir, mas eu casei com o Heitor porque ele tinha condições financeiras. Sim, desde os meus 8, 9 anos, desde que eu me entendo por gente, eu sempre falava que eu queria casar com um homem rico. Na minha cabeça, sempre vinha essa imagem assim de eu casada com filhos, com um homem lindo, maravilhoso, rico, com carro, casa grande. Eu sempre fui muito sonhadora e eu sempre quis casar com um homem rico. Era esse meu pensamento desde pequena, gente, desde pequena. E eu queria, assim, um homem que pudesse me dar uma condição, que pudesse me dar um conforto, que pudesse dar um conforto para minha família, porque se eu casasse, eu queria construir uma família, entendeu? Eu queria ficar com aquela pessoa pro resto da minha vida, porque assim, eu sempre tive esse pensamento, mas eu não era, tipo assim, interesseira só pelo dinheiro e ficar metendo gaia num homem, traindo um homem, fazendo sacanagem, nada disso. Eu queria uma pessoa séria, que também quisesse compromisso sério comigo, mas que essa pessoa tivesse condição. E quando eu conheci o Heitor, do jeito que eu sempre quis, porque assim, ele era cavalheiro, educado, bonito e rico, né? Assim, rico, tinha condição financeira, né? E com o tempo eu fui observando o jeito dele e fui me apaixonando mais, porque no começo eu confesso que eu me relacionei com ele mais o fato dele ter condição. Foi mais por isso mesmo, não vou mentir, foi por isso. Mas depois eu fui me apaixonando por ele sim. A gente casou, fomos morar juntos e eu sempre fui fiel ao Heitor. Eu sempre fui leal. Eu sempre fui uma boa esposa, cuidadosa. Sempre cuidei muito bem dele. Sempre a gente tinha condição, tinha como pagar secretárias do lar, tinha como mandar lavar roupa em lavanderia, tinha como pagar uma pessoa para cozinhar, mas eu tava sempre ali no comando da casa, entendeu? Sempre tava ali olhando tudo, prestando atenção, cuidando dos detalhes, cuidando dele também. Então eu era uma boa esposa, sim. Eu tenho minha consciência tranquila. Eu era uma boa esposa. E ele reconhece isso, ele sempre reconheceu, ele sempre me falou isso. Com o tempo, nós tivemos nossas filhas. Eu tenho 2 filhas com ele, já são moças, lindas. E com o passar do tempo, a gente passou a brigar muito, gente, muito, por causa de ciúmes. A gente se dava super bem, tirando esse fato das brigas por causa de ciúmes. Porque assim, gente, eu sempre fui muito vaidosa. Ele me conheceu assim. Ele me conheceu vaidosa, quando ele me conheceu, eu gostava de usar roupa decotada, eu sempre fui pra academia, algo que eu nunca abri mão. Falar pra mim que eu não podia mais ir pra academia era o fim da picada pra mim. E eu sempre disse pra ele, não, eu amo minha academia, eu não vou largar minha academia. Não vou largar minhas roupas, não vou largar o meu jeito, não vou largar minha maquiagem, porque você me conheceu assim. Eu não deitava pra ele, não, gente. Eu batia de frente mesmo, eu enfrentava ele. E a briga, vocês já viram, né? Uma mulher enfrentando um homem, geralmente o homem não gosta, né? Então a briga tava feia. Nunca me bateu, nunca. Mas a gente batia de frente mesmo, de se esculhambar, de jogar as coisas no chão, sabe? Já não tinha mais respeito. Só que eu gostava dele. Eu tava gostando muito dele. E eu sempre conversava com ele, olha, para com isso, eu não vou largar as minhas coisas por causa de ciúme. Eu já mostrei pra você que eu sou fiel, que eu sou leal a você. Você sabe disso. Pra que isso? Pra que? Você tem algum motivo? Eu algum dia dei motivos pra você duvidar de mim? Eu nunca dei, gente, nunca. Aí, só que ele tinha ciúmes, muitos ciúmes mesmo. Só que eu não queria nem saber. Deixava ele lá morrendo com o ciúme dele, mas não largava minhas coisas, né? Um dia, a gente brigou tanto, gente, que ele me deu o primeiro tapa. Pra mim, isso foi a gota que faltava para eu tomar minha decisão. Eu não pensei 2 vezes. Arrumei minhas coisas, minhas filhas já estavam grandinhas e disseram que queriam ir comigo. Fui para casa da minha mãe. Esse homem ficou louco. Todo dia me ligava, ia na casa da minha mãe chorando, pedindo para voltar. Mas, gente, já não adiantava mais, já não tinha mais respeito entre a gente. Pra mim, bateu, acabou o respeito.
acabou. Acabou o relacionamento, acabou tudo, não existe mais amor, nada. Entendeu? E foi isso que eu falei pra ele. Eu falei pra ele que eu tava me separando dele por causa disso. Mas ele não aceitava. Ele não aceitava, ele queria mais uma chance. Ele queria mostrar que ia mudar. Só que, gente, eu sabia que ele não ia mudar, não adianta. Não ia adiantar. Eu não aceitei, não voltei pra ele. E fiquei na casa da minha mãe, né? Ok, continuei indo pra academia. Minhas filhas sempre iam visitar ele ia buscar. Tentava conversar comigo, tentava resolver, mas eu não queria. Eu conversava com ele. Afinal, era o pai das minhas filhas. Eu não queria ter inimizade, eu sempre falava pra ele, olha, o que você precisar de mim, eu tô aqui pra ajudar, mas pra voltar mesmo, pra ser sua esposa, eu não quero mais, pra mim já deu, já acabou. E ele não aceitava, tá certo. Um dia eu fui pra academia e o meu colega veio correndo pra me entregar minha garrafinha de água que eu tinha esquecido. E assim, gente, eu não me lembro o que a gente conversou, mas a gente ficou um tempo conversando. Não foi, gente, foram uns minutinhos, foram poucos minutos que a gente tava conversando, não me lembro o que a gente tava conversando, mas eu tenho certeza que não foi nada demais, até porque eu não tinha nada com aquele rapaz. Mas a gente ficou um tempinho conversando, sabe lá o que eu não me lembro mais. E ele voltou pra academia e eu entrei no carro. No mesmo dia eu recebo uma ligação do Heitor, me xingando de tudo que é nome, falando que eu tava de conversinha com macho na academia, que eu tava traindo ele. Na hora que ele falou isso, eu disse, ei, baixa a bola. Cala tua boca, o que tu tá falando? Em primeiro lugar, estamos separados, eu não lhe devo satisfação de nada. Em segundo lugar, eu não devo satisfação pra você, mas eu vou lhe falar o que aconteceu. Expliquei pra ele o que tinha acontecido, que eu não tinha nada com aquele rapaz, mesmo eu não tendo obrigação da satisfação pra ele. Em terceiro lugar, eu já deixei bem claro pra você que eu não tenho mais nada a ver com você. Estamos separados. Você não tem nada a ver comigo e nem eu tenho nada a ver com você. Se eu quiser arrumar outro homem, ficar de conversinha com outro homem, isso é problema meu, não seu. E ele falou pra mim que a gente não tava separado coisa nenhuma, que isso era coisa da minha cabeça, que eu ainda assim devia satisfação pra ele porque ele era o meu homem, que eu era só dele. Gente, olha, eu não aguentei, eu desliguei na cara dele. Depois disso, ele me ligava, eu não atendia, entendeu? Eu evitava ele ao máximo, ao máximo. Passados dias, ele me pede desculpas pelo que aconteceu. E ele pede pra voltar, pra gente voltar a ser amigo, pra gente voltar a conversar, né? Ok, eu acabei esquecendo isso, eu deixei pra lá. E teve um dia que eu tinha que levar as meninas pra casa dele. E o meu carro tava no conserto, tava na oficina. E eu chamei um Uber. Gente, quando esse Uber parou na frente da casa dele e as meninas desceram e eu também desci pra entrar, porque assim, a gente tinha uma amizade e assim, quando eu ia levar as meninas, eu sempre entrava na casa dele normal, tranquilo. Quando esse homem viu o motorista de Uber, ele avançou em cima do carro do rapaz, em cima do carro do motorista. Começou a xingar o motorista de tudo quanto é nome. Começou a falar um monte de coisa. Dizer que eu tava tendo um caso com ele. Gente, ele tava transtornado. O Heitor tava transtornado. E isso tudo, gente, na frente das nossas filhas. As meninas gritavam, falando, pai, é o motorista, pai, é o motorista. Não, eu tenho certeza. É o rapaz que sua mãe tá se envolvendo e não sei o que, aquilo outro. E eu gritava dizendo que era o motorista, e o motorista tentando falar que ele era o motorista do aplicativo, que ele era Uber. E esse homem transtornado. Eu só sei que o motorista... ele meteu o pé, foi embora com medo. E ele ficou lá xingando, me xingando. E as meninas falando, pai, pelo amor de Deus, é o motorista de Uber. Até que esse homem se acalmou e conseguiu ouvir o que as filhas estavam falando. Gente, pra mim foi o fim. Foi o fim da loucura, da obsessão dele. Eu simplesmente chamei outro Uber. Botei as meninas dentro do carro, a menina também chateada, não quis ficar com o pai. E ele tentava conversar, pedia desculpa, só que eu não quis saber, gente. Depois disso, eu tomei uma decisão. Eu entrei no processo
de divórcio, arrumei advogado, fiz um boletim de ocorrência contra ele, pra ele não chegar perto de mim, entendeu? Gente, eu fiquei com muita raiva dele. Nossa, eu já tava até com medo, porque aquilo gerou uma obsessão muito grande mesmo. Eu fiz o BO, arrumei advogados e exigi que ele não chegasse perto de mim, e eu comecei a resolver a papelada do divórcio. Gente, hoje as minhas filhas ainda têm contato com ele, porque é pai. Graças a Deus, ele está com outra pessoa hoje, tá com outra pessoa. E eu, que ele vivia dizendo que vivia cheia de macho por aí, nunca me envolvi com ninguém assim de namorar. Hoje estou solteira, estou sozinha, muito bem, obrigada. Então, amigos, o que vocês acharam dessa história? Mais uma história baseada em fatos reais? Sim, gente. Meu Deus, que situação. Infelizmente tem homem, gente, que acha que tem o direito de mandar em uma mulher. Acha que uma mulher é posse dele, que ele pode fazer, falar o que quiser com ela. Eu não sei o que se passa na cabeça desses homens, não sei. Mas, gente, é um absurdo. Do mesmo jeito que tem homem, também tem mulher obsessiva, que acha que o homem é dela e que ele não pode largar, que ele não pode deixar, entendeu? E do mesmo jeito o homem. Só que no caso dela, ela sempre foi leal a ele, ela nunca traiu ele, ela sempre cuidou dele, ela gostava, ela passou a amar ele. Só que ele colocava na cabeça, aquele ciúme maluco, colocava na cabeça que tinha amante, que traía, e acabou com o casamento, tá vendo? Mas que bom que ela se livrou. Nossa, foi um livramento muito grande. Que bom que ela tomou essa atitude. Ela era realmente é uma mulher de muita força. Se todas as mulheres fossem assim, nossa, seria muito bom, não é? Porque muitas se livrariam de relacionamentos abusivos, de relacionamentos tóxicos. E infelizmente nem todas as mulheres têm essa força, essa garra que a nossa personagem da história teve, né? E que bom que ela tá bem, solteira, sozinha, sem ninguém. Eu também acho que se eu tivesse passado por uma situação dessa, eu não queria saber de homem na minha vida não, gente, mas não. Queria não. Eu queria viver a minha vida sozinha, feliz, sabe? Solteira, porque isso é muito traumático, né? Então a gente se envolver de novo com outra pessoa, dá até preguiça, gente, dá até preguiça, né? Então é isso. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, a opinião de vocês. Curta, comenta, compartilha. Se você for novo, quer de paraquedas, escreve aqui embaixo. Ative o sininho da notificação na opção todos para não perder nenhuma história. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!